Olá, meu nome é Rogério Princhak, coordenador executivo da Rede PPP. Estou dando continuidade a esse curso Introdução à Parceria Público-Privada. Então, essa aula era ir lá abordar especificamente as lições aprendidas dos desafios que nós temos em relação aos projetos de PPP. De uma maneira bastante sintética, que nós vamos procurar, porque esse é um tema bastante profundo, é um tema que daria mais do que o tempo para um curso introdutório, mas um curso do próprio módulo que tenho certeza vocês terão a oportunidade de ver aquele que fizer o curso ou que fizer o MBA, mas é um ponto extremamente importante que a gente acha que devemos focar nesse curso introdutório, que são essas lições e desafios para o modelo de PPP brasileiro, alguns pontos que nós vamos discutir agora. Então, nós entendemos que o momento é propício para o aperfeiçoamento e consolidação da PPP do Brasil. Por que isso? Porque você tem uma necessidade paralelo ao ajuste fiscal do Estado, você tem aquela carência e a necessidade de investimento. Então, você tem uma premência, uma necessidade de trazer alternativas para a população de investimentos, tanto na infraestrutura, de uma maneira geral, quanto na infraestrutura social, aí denominadas projetos em escola, em hospitais, segurança pública, vários tipos de projetos nessa área que a gente tem. E também focar que a PPP não é algo absolutamente novo, mas tem um histórico bem sucedido, você tem uma história favorável no mundo, principalmente no Reino Unido, que foi o berço das PPPs, que você tem uma experiência de mais de 200 e poucos contratos já celebrados, com relativo sucesso, obviamente com problemas, mas que você tem um aperfeiçoamento contínuo desses projetos. Aqui na Bahia nós temos já 6 contratos de PPP assinados, e no Brasil, segundo informações que nós temos, né, em revistas e sites especializados, temos quase 100 contratos já celebrados de PPP. E é importante também dizer que nem tudo é uma questão de custo. Obviamente, há uma necessidade de se demonstrar, de se evidenciar a vantajosidade dessa forma de contratação em comparação à outra, mas se demonstra que os contratos de PPP, ele traz uma previsibilidade daquilo que o ente público vai gastar. Ele traz um menor custo de transação em relação a esses projetos. Você tem em termos estatísticos que grande parte dos contratos feitos através de obra pública, só para citar um exemplo, a sua grande maioria terminaram sendo objetos de aditivos que chegaram até um limite legal de 25%. Então você tem esse dado importante, você tem uma questão de prazo, uma contratação através de obra pública, estatisticamente, eu acho que você tem uma percepção aqui, você não tem essa estatística tão consolidada no Brasil como tem, por exemplo, no Reino Unido, você tem uma evidência empírica e uma constatação estatística em outros países que o prazo de entrega dessas obras, o prazo de entrega do início da prestação de serviço de PPP, ele é sempre mais eficiente do que outras formas de contratação tradicional, como, por exemplo, obra pública. Você também tem uma evidência empírica aqui no Brasil e uma comprovação estatística em outros países que são mais consolidados em PPP, notadamente o Reino Unido, de que os contratos de PPP, ao seu turno, eles sofrem menos correção, sofrem menos aditivos do que o contrato de obra pública normal. Na verdade, os aditivos que se tem em PPP conhecidos no mundo é mais incorporação e uma adição de escopo de serviço a ser prestado pelo parceiro privado. E ao lado disso, ao lado de todas essas vantagens que temos nessa forma, que nós acreditamos como efetivamente mais eficiente, muitos desafios a serem alcançados. A necessidade de uma regulação fiscal eficiente, já foi comentado em aulas anteriores que cabe ao STN disciplinar essa questão de contabilização e essa questão do controle fiscal e da responsabilidade fiscal de projetos de PPP através do controle de fluxo. Os estados e municípios, os entes federados, são obrigados a trimestralmente informar ao STN a sua projeção de gastos de PPP para os próximos 10 anos, tendo como horizonte o limite de 5% da receita corrente líquida e um controle de estoque também, que está sendo discutido pelo STN, e tudo leva a crer que a PPP ela vai ser contabilizada com um tipo de dívida específica, sem, contudo, comprometer a dívida global dos estados, porque seria uma dupla contagem, né? Os estados serem prejudicados na sua capacidade de alavancar novas operações de crédito e, afinal de contas, o PPP não é uma operação de crédito.
PPP é uma postergação de pagamento através da concessão de uma remuneração do privado por um serviço que ele vai prestar. E para prestar esse serviço, o privado se vê obrigado a construir, executar uma obra, adquirir equipamentos, a contratar pessoal, a treinar pessoal, porque o pagamento dele está atrelado sempre à qualidade do serviço a ser prestado. E há também um grande desafio, algumas lições que a gente tem, que é a necessidade de se fazer um bom projeto. Acho que um bom projeto é a base de tudo. Você tem experiência aqui no Brasil dos procedimentos de manifestação de interesse que, infelizmente, apresentam um alto índice de mortalidade dessas PMIs, né? Em torno de 85%, mas tudo passa por um bom projeto. É lógico que a gente sabe, nós somos cientes da dificuldade que temos no Brasil de contratar serviços de consultoria através da 866, mas há alternativas de contratação através de convênios com entidades com expertise, como, por exemplo, o BNDES, o próprio AFC, tinha antigamente a EBP, que é estruturadora brasileira de projetos, que está em processo de reestruturação, como assim o próprio BNDES, que incentivava bastante esses projetos, está num processo de reestruturação, para a discussão do seu papel em relação ao apoio na modelagem de novos projetos. Você tem no governo federal uma equipe extremamente qualificada e que foi criada especificamente para modelar projetos com pessoas extremamente experientes, pessoas que conhecem do tema. Então, um bom projeto é a base de tudo. E há uma constatação inequívoca aqui de que a PMI, infelizmente, ela vem apresentando um alto índice de mortalidade, como foi dito anteriormente. Porque para o gestor público seria muito fácil, você apresenta na rua, o projeto apresenta o privado, e não é bem assim. Eu tenho de ter uma criticidade, eu tenho de ter um conhecimento técnico, eu tenho de ter um conhecimento teórico a respeito do problema, a respeito dos custos, saber discernir se aquele CAPEX que está apresentado está coerente ou não, se aquele OPEX, custos operacionais, estão coerentes ou não em relação àquele projeto. Então, eu tenho toda uma dificuldade e um aprendizado. Então, o que é que se torna imperioso em relação à modelagem desse contrato de PPP? É uma necessidade de aperfeiçoar capacidades institucionais do governo e do setor privado. É essencial apoiar os governos na construção de suas capacidades no financiamento para contratar estruturação de projetos. É fundamental iniciativas que promovam a troca de experiências práticas entre os gestores públicos, líderes políticos e empresários. Os governos devem perder o medo e qualificar a interação com o setor privado. Eu acho que essa oportunidade é muito grande que esse MBA traz, patrocinado pela Rede PPP e patrocinado pela SI, pela London School of Economics, ela traz essa oportunidade dessa interação, desse aprendizado de conhecimento. Esse é um dos papéis fundamentais que essa parceria bem-sucedida nessa primeira turma vem demonstrando, nessa necessidade inequívoca de aperfeiçoar, de trocar informações, de interagir pessoas do setor público com pessoas do setor privado. Isso é extremamente importante para que nós possamos destravar novos projetos de PPP e assumir novos desafios e ter uma criticidade para aperfeiçoar a própria legislação. Há uma necessidade de criação de manuais, você tem experiências já consolidadas, você tem manuais já feitos, inclusive do próprio Reino Unido, quando você vê no Treasury, você entrando no site do Treasury britânico, você tem um resumo dos projetos, a qualidade de como esses projetos estão, aqueles que são bem-sucedidos ou não bem-sucedidos. Então, essa troca de informação é vital e essa é uma preocupação constante que temos na capacitação e no banco de dados de informação de conhecimento. É uma preocupação que a gente tem de ter e a Rede PPP está presente nisso. Eu, como coordenador nacional da Rede PPP, esse é sempre um dos nossos objetivos, essa capacitação e esse treinamento, essa troca de informações entre setor público e setor privado. Então, a mensagem que a gente tem principal é a necessidade enorme de capacitação técnica. Isso é fundamental e essa contribuição da Rede PPP junto com a London School, junto com a LSI e junto ao MBA é uma coisa extremamente importante que vale a pena ser destacado pelo sucesso obtido nessa primeira turma aqui, cujo curso se encerra em maio do próximo ano. Eu aqui trouxe 2 exemplos de projetos bem-sucedidos. Você tem uma PPP do Hospital do Subúrbio, que foi desenvolvida pelo governo do estado da Bahia, a primeira PPP do setor de saúde na América Latina, que englobou a bata branca, ou seja, médico. Então você tem não só
a realização de investimentos como toda a operacionalização do hospital. É um projeto conhecido nacionalmente, conhecido mundialmente, e que inclusive em 2015 em Medellín, na Colômbia, ele recebeu um prêmio da ONU como uma das iniciativas mais bem-sucedidas no mundo de entrega de qualidade de serviço para atendimento de uma população carente por parte de um ente estatal. Temos também um outro projeto bem-sucedido, que foi a PPP do Sistema Produtor Alto de Tietê, da Sabesp, aqui de São Paulo, que é um projeto de saneamento básico que atende a região metropolitana de São Paulo, aumentando a capacidade de 10 metros cúbicos para 15 metros cúbicos por segundo de vazão para o atendimento à população. Então, eu aí coloquei dois projetos díspares, um dentro da infraestrutura social e outro de saneamento, que é um ponto extremamente importante a ser discutido, mostrando a possibilidade de multiplicidade de projetos que PPP, que essa forma de contratação, ela pode abarcar e ela pode ver. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem em relação às lições aprendidas e desafios. O desafio básico e a mensagem que eu trago aqui e que eu procuro dar nessa aula é a seguinte: capacitação e treinamento das equipes dos estados e dos municípios é uma coisa primordial para que não só o desenvolvimento de projetos, que na maioria das vezes temos de contratar empresas de consultorias especializadas, mas uma capacidade de análise e de acompanhamento do projeto. Acompanhar um projeto é tão importante quanto desenvolver e licitar um projeto. E para isso você tem que ter pessoas bem treinadas. Essas são as lições aprendidas e eu gostaria de agradecer aqui essa oportunidade. Obrigado.